Pessoal que está conectado comigo no Matemática Livre, sou o professor Jael Pinheiro e hoje a gente vai pegar esse aulão, continuando nossa playlist de trigonometria no círculo trigonométrico. Hoje a gente vai falar das relações trigonométricas mais importantes do círculo trigonométrico, incluindo a que eu acho que é a mais importante, que é a relação fundamental da trigonometria, que a gente usa para matar tantos problemas, beleza? Então vamos dar aquele zoom que vocês gostam, um zoomzinho analógico, para a gente poder começar nossa aula. Galera, vem comigo aqui no círculo trigonométrico. Aqui eu tenho cosseno e aqui eu tenho seno, beleza? Vamos fazer o seguinte, puxa aqui o raio. O raio do círculo trigonométrico a gente sabe que vale 1, né? Se eu pegar esse triângulo que se forma aqui está formando um triângulo, que é o seguinte, eu vou desenhar esse triângulo aqui fora. Aqui é o seno, né, o eixo do seno, e aqui é o eixo do cosseno. Quanto é que vale essa hipotenusa aqui? Vale 1, beleza? Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, nesse triângulo que surgiu a partir do círculo trigonométrico, aplica o teorema de Pitágoras aqui, você vai ter hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ajeitando para ficar aqui desse lado, vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E essa consequência aqui da aplicação do teorema de Pitágoras, que a gente vai chamar carinhosamente de relação fundamental da trigonometria. Porque é a partir dessa relação, pessoal, que a gente obtém várias outras relações. E essa relação, ela é muito poderosa, porque ela começa a permitir a você o seguinte: dado um cosseno, você consegue achar o seno. Se você tiver o cosseno, você pode achar o seno. Se você tiver o seno, você pode achar o cosseno. Então, a partir de agora, a gente tem essa ferramenta, que é a relação fundamental da trigonometria, para resolver qualquer problema. Visto que, se por exemplo eu quiser isolar o seno aqui, eu teria seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno. Para que eu vou usar isso? Ora, se eu tiver aí uma questão que me der o cosseno, eu acho quem? Eu acho o seno. Se eu quiser isolar o cosseno, a partir daqui, eu vou ter cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, pessoal, com essa relação fundamental, a gente ganha esse benefício, a gente ganha essa vantagem. Dado o cosseno, se eu quiser eu acho o seno. Dado o seno, eu posso achar o cosseno, beleza? Vamos aplicar em um probleminha que eu acho que vocês vão visualizar. Essa relação é muito importante, galera. A relação fundamental da trigonometria está entre aí as coisas mais importantes que você aprende no ensino médio, beleza? Olha só. Sabendo que o cosseno de x vale meio, com o x entre 0 e 90, o que isso aqui quer dizer? O que está entre 0 e 90? Entre 0 e 90 estão os arcos do primeiro quadrante. Então, o cosseno é positivo. Beleza. Vamos lá. Relação fundamental da trigonometria. Como eu quero achar o seno, aqui faltou digitar, pessoal. Ele quer que você encontre o seno de x, beleza? O que eu fiz lá anteriormente? Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, beleza? Sendo que o cosseno de x, a questão deu, o cosseno vale quanto? O cosseno vale meio. Então fica, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos meio, que é o cosseno de x, ao quadrado, beleza? Show de bola! Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/4. Completa com 1 aqui e multiplica cruzado. Seno ao quadrado de x é igual a 4 menos 1 sobre 4. Né? Multipliquei cruzado aqui. Seno ao quadrado de x é igual a 3 sobre 4. Como aqui está o quadrado, vai aparecer do outro lado na forma de raiz. Seno de x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 4.
Logo, seno de x, que eu estou procurando, é igual... 3 não tem raiz, fica dentro da raiz, beleza? Mas o 4 tem raiz. Qual é a raiz de 4? É o próprio 2. Show de bola. Então, dado o cosseno de x igual a meio, eu consegui obter o seno de x. Se eu quisesse a tangente, era só jogar seno sobre cosseno, beleza? Show de bola, galera? Muito bom. A gente vai aplicar essas relações para obter alguns resultados especiais. Né? E aí eu coloquei aqui, por exemplo, relações trigonométricas derivadas. São relações que você obtém a partir da relação fundamental. Exemplo, ó, vou botar a relação fundamental aqui. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa é a relação fundamental. Vamos supor que eu pegasse... Eu vou dividir aqui em duas situações. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para a gente poder enxergar bem. Ó, vamos supor que a primeira situação, eu divida essa relação toda por seno ao quadrado de x. Então ela ficaria assim, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Só que eu vou dividir todo mundo pelo seno. Seno ao quadrado, né? Então aqui vai ficar dividido por seno ao quadrado. Aqui vai ficar dividido por seno ao quadrado. E aqui vai ficar dividido por seno ao quadrado. Eu dividi todo mundo pelo seno, beleza? Aqui vai dar 1. Cosseno ao quadrado mais sobre seno ao quadrado, se a tangente é seno sobre cosseno, cosseno sobre seno é a cotangente. Então aqui vai ficar 1 mais cotangente ao quadrado de x igual 1 sobre seno é o que, pessoal? É a cossecante de x. Cossecante ao quadrado de x, né? Porque tá x. Então aqui eu obtenho a minha primeira relação, né, derivada. Eu posso dizer que a cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Para que isso me serve? Ora, pode ter que algum problema tenha a cossecante e eu posso substituir a cossecante por 1 mais cotangente de x, beleza? Ao quadrado. Então, são relações interessantes que a gente vai usar bastante. A gente usa muito essas relações para resolver probleminha, vocês vão ver, tá? Aqui eu fiz dividido tudo pelo seno. E se eu tivesse dividido ela toda, pessoal, pelo cosseno ao quadrado de x? Mais cosseno ao quadrado de x sobre... Estou dividindo ela toda por cosseno de x, beleza? O que vai aparecer para nós? Seno sobre cosseno é a tangente. Então aqui fica tangente ao quadrado de x. Mas aqui, ele por ele mesmo dá 1. Sobre secante. Então, ó, mais uma relação interessante. Eu posso dizer que a secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Bem, quando você está diante de um problema, você vai ter que ter visão, né? Eu falo isso muito com os alunos. Matemática, trigonometria, geometria... tem que estar sempre relacionado à sua capacidade de ter visão e criatividade. Exemplo, você vai matar uma questão que tem a secante, cara, a secante está relacionada com a tangente mais 1. Você pode fazer uma troca, tira a secante ao quadrado de x, coloca a tangente ao quadrado de x mais 1. Então, nessa vida, pessoal, é visão e treino, tá? Por isso que vai ter lista de exercícios para vocês treinarem. Mas anotem essas relações que elas são bastante interessantes aí para vocês que estão nessa peleja por aprender trigonometria. Tranquilo, galera? Vamos fazer um exemplo? Olha, tá dando para enxergar essa expressão? Ele quer que você calcule o valor da expressão abaixo, sabendo que o seno de x vale 3 sobre 5. A expressão que a questão deu é a seguinte: secante de x menos cosseno de x sobre tangente de x mais cotangente de x. Pessoal, quem vai fazer concurso ou quem está na escola estudando relações trigonométricas sabe que cai muito esse tipo de expressão onde você tem que testar suas habilidades para simplificar as expressões. Vai te dar uma expressão muito doida e você tem que sair substituindo, aplicando tudo que você sabe de trigonometria ali para tentar simplificar a expressão e no final, quem sabe, ter que calcular, beleza? Então eu vou tentar simplificar essa expressão para no final calcular a partir daqui, né? Vamos lá. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Show de bola.
Cosseno de x, não tem o que fazer. Eu só vou completar com 1 aqui porque fração para ficar bonitinho, beleza? Tangente de x é seno sobre cosseno, beleza? Cotangente é o contrário, é o cosseno de x sobre seno de x. Então, no primeiro momento, eu só fiz a substituição em cima de cada razão trigonométrica ali. Vamos multiplicar cruzado, galera. 1 vezes 1 dá 1. Vou botar um pouquinho mais para cima, dá 1. Menos cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de x. Sobre, multiplica aqui embaixo, cosseno de x. Agora vamos lá para baixo. Seno vezes seno dá seno ao quadrado de x. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Sobre, não posso esquecer de multiplicar embaixo. Cosseno de x vezes seno de x, beleza? Então, é o que eu falei sobre a visão. Nesse ponto aqui que eu tenho que aplicar alguma coisa que eu aprendi na aula de hoje. O que eu posso aplicar? Primeira coisa que eu posso aplicar é aqui, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Esse cara aqui nada mais é do que seno ao quadrado de x, né? Quando a gente isola o seno ao quadrado de x. Então, irei substituir seno ao quadrado de x sobre cosseno de x. Isso aqui tudo sobre o quê? Pessoal, aqui eu posso aplicar uma coisa que eu aprendi. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, relação fundamental de trigonometria, sempre vale 1. Sobre quanto, galera? Cosseno de x vezes seno de x. Beleza, já está simplificando. Nota que eu tenho uma divisão de frações. Então, eu vou repetir a primeira fração, que é o seno ao quadrado de x sobre cosseno de x, e vou multiplicar pela inversa. Cosseno de x vezes seno de x. Isso aqui tudo sobre 1. Cancela esse cosseno com esse cosseno, porque está multiplicando. Seno ao quadrado vezes seno de x vai dar seno ao cubo de x. Cosseno cancelou. Aqui embaixo sobraria 1, mas 1 eu não preciso escrever. Então, simplificado, esse monstro aqui, esse monstro simplificado, virou um seno ao cubo de x. Só que o seno de x, a questão falou que vale 3/5. Então, se vocês me permitem, eu vou... Será que dá pra gente escrever nesse cantinho aqui, sem embolar demais? Ó, botar uma setinha aqui indicando o final, tá? O final da conta é aqui. Eu já simplifiquei e achei seno ao cubo de x. Se o seno de x vale 3/5, então vou chamar de z é igual a 3/5 sobre elevado ao cubo, porque é seno ao cubo de x. 3 ao cubo dá 27, 5 ao cubo vai dar 125. Então, a resposta para a gente aí desse monstrão simplificado, 27 sobre 125. Beleza, galera? Então, coloquei para vocês. Vou parar a aula por aí, né? Eu gosto de fazer aulas de até 15, 20 minutos, que é para poder não ficar muito maçante. Mas qual é o diferencial do nosso canal, galera? O único canal do YouTube que você vê isso aqui é o Matemática Livre. Por isso que você vai deixar um like, vai comentar e vai compartilhar. Toda aula que eu gravo, eu posto uma lista de exercício, tá? Então, tem na descrição aí do vídeo, é só clicar, vai baixar para o seu celular já em PDF, você vai poder ver e tentar fazer a questão onde quiser. Aproveitem, tudo gratuito para vocês, façam exercício, treinem, porque matemática, geometria, trigonometria é treino, tá? Tem também o link aí do nosso grupo no Telegram, onde eu tiro dúvida da galera. Tem o nosso livro de questões, caso vocês queiram conhecer, são esses carinhas aqui, são mais de quase 1000 questões para você resolver, todas comentadas. E qualquer dúvida, galera, estou à disposição. Não se esqueçam de comentar e se inscrever no canal. Um abração, vejo vocês na próxima aula. Um abraço.